Daniel e o nosso líder William. É uma honra ter vocês aqui, líder da equipe Vivatos, a galera da coordenação aí junto mais uma vez. E a gente pede que você mande suas perguntas, fique bem à vontade, flua nessa live com a gente, queime por Jesus com a gente hoje, mande suas perguntas, conforme você for entrando, coloque o seu estado, da onde você está falando, o seu nome. Nas últimas lives a gente recebeu uma galera aí de diversos lugares do Rio de Janeiro, diversos lugares do Brasil e do mundo, e a gente pede que assim que você for entrando, cara, coloque o seu nome, o lugar de onde você está falando. Não esqueça de deixar sua pergunta, o seu pedido de oração, e vamos lá para mais essa live. Amém? Vamos lá? Amém. Então, como tem sido o dia de vocês nesse período de quarentena? Como tem sido, o que Deus tem falado com vocês, o que Deus tem ministrado o coração? Nós sabemos que, apesar de ser um período muito caótico, um período bem delicado que o mundo inteiro está passando, não somente o Brasil, como que vocês têm vivido, como tem sido o dia a dia de vocês na casa de vocês, o que Deus tem ministrado ao coração de vocês? Bom, Lucas, o que Deus tem feito neste período de pandemia, eu acredito que é o que tem passado na mente de todo cristão, de todo servo cristão. Pelo menos na minha mente vem aquela saudade do abraço que eu não dei no último culto, quando eu poderia ter o contato físico, e quanto isso tem feito falta, da adoração mais profunda, mais intensa, que eu não entreguei no último culto, e quanto isso tem feito falta. Sim. Né? Isso tem feito uma falta tremenda nos dias de hoje. Aí se cumpre aquela palavra da Bíblia que buscarão e não me encontrarão. Terá dias que buscarão ao Senhor e não o encontrarão. E isso tem passado, eu acredito que não só na minha mente, mas na mente de muitas pessoas, que às vezes tiveram a oportunidade de adorar ao Senhor, entregar ao Senhor uma adoração com mais intensidade, pelas circunstâncias da vida, sua mente vem para o templo e a sua mente fica lá fora. Não entrega aquilo que é devido entregar ao Senhor. Hoje a pessoa acredita que quando voltar ao normal, quando a normalidade voltar ao culto, não vai ser mais a mesma coisa. Os crentes não serão mais os mesmos. Serão diferentes, eu creio que serão diferentes, as adorações serão diferentes, o manifestar de Deus vai ser diferente no meio da igreja, porque a entrega será com mais intensidade, eu acredito assim. Amém, amém. Ô, Franz, a galera tá reclamando aqui que o som tá um pouquinho baixo, nosso amigo já vai ajeitar. E você, William, como tem sido esses dias de quarentena, de isolamento para você? Amém, boa noite a todos. Bem, Lucas, assim, trazendo por um outro lado, uma outra vertente aí sobre o que o pastor Manel falou, assim, eu acredito também que isso tem nos dado uma oportunidade maior também de buscarmos de uma forma diferente, né? Que a gente, às vezes, estava naquela mesmice ou naquela questão de comodidade de adorar a Deus somente na casa de Deus, somente, assim, devido todos os nossos afazeres, todas as nossas responsabilidades, as nossas correrias, a gente tem deixado Deus mais para a casa de Deus, né? E tem tirado momentos, mesmo que curtos em casa, mas isso tem nos dado uma oportunidade maior, e isso também é notório para ver a sede. A gente, não sei se vocês notam isso, quando você está em casa, você não se sente o mesmo, você vê aquela sede, aquela inquietação, meu Deus, está faltando alguma coisa, você sente isso, é natural, porque a sede de Deus, ela ela não tem fim na nossa vida. Deus, ele nos desperta a todo momento para buscarmos, para estarmos junto dele. E isso a gente sente aquele vazio, sente aquela situação assim, meu Deus, está faltando alguma coisa. Aí a gente vai procurar uma pregação para assistir, vai procurar um estudo, e isso tem feito a diferença. Acredito que muitas pessoas que não tinham esses sentimentos, digamos assim, esse tempo, às vezes, maior, hoje estão vendo assim, poxa, eu vejo que eu consigo. Isso vai entrar um pouco no tema que a gente vai falar daqui a pouco. Eu estava estudando um pouco o tema e eu já vi que realmente isso vai influenciar também, né, nessa situação que a gente está vivendo. E acredito que
que isso é um momento, né? Deus ele nos permitiu, a gente estava vendo essas reportagens, milhões de reportagens, e fala que isso até hoje nunca aconteceu no mundo todo, uma pandemia desse nível, né? Onde toca em todos os países do mundo um isolamento total. E isso é uma coisa que acredito eu que Deus, com certeza, em nome de Deus, eu creio que todas as coisas acontecem por permissão do Senhor. Então isso aconteceu porque Deus permitiu, para ver como o povo dele iria reagir nesse momento. Exatamente. Eu estava esses dias pensando que, nesse momento de pandemia, assim como o William falou, eu creio que nada passa de uma vontade permissiva de Deus. Como eu falei, Deus ele não colocou essa pandemia no mundo. Por quê? A pandemia ela está trazendo dor. E por um princípio básico, Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. E Deus é amor. Não existe dor em Deus. Mas eu creio que a vontade dEle ele é tão grandioso que Ele permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas para nos trazer para perto. Porque eu creio que esse tempo hoje que a igreja está vivendo, esse tempo hoje que a igreja mundial está vivendo, eu tenho certeza que é um tempo de maturidade. E como o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre maturidade e reino de Deus. E eu creio que maturidade tem muito a ver com relacionamento. E eu creio que Deus ele nos trouxe de volta para nossas casas para desenvolver em nós uma vida de relacionamento com Ele. Porque, infelizmente, eu parei para analisar esses dias, eu fiquei pensando, cara, quanto tempo eu não tinha espaço no meu dia para tirar um devocional com Deus? E hoje, todos os dias, eu acordo de manhã, eu sento na cama e eu começo a cantar, eu começo a falar com o Espírito Santo, eu leio minha Bíblia. Por muito tempo eu reclamei que eu não tinha espaço no meu dia para ficar com a minha família. Hoje eu estou tendo espaço de sobra para ficar com a minha família. Então, eu creio que essa permissão de Deus, essa pandemia que está acontecendo e nada foge da vontade dEle, eu creio que é Deus nos levando de volta por lugar secreto e ministrando em nosso coração de uma forma diferente. Não nas quatro paredes do templo, e sim nas quatro paredes do nosso quarto. Eu creio que Ele está mostrando para a igreja que a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, não tem que ficar embasado num culto de domingo, não. A nossa vida, todos os dias, precisa ser um culto. Eu ouvi uma frase de um pastor que pregou aqui na igreja. Ele falou o seguinte, ele falou que a sua vida tem um culto ou a sua vida é um culto para Deus? A sua vida é um culto de domingo ou a sua vida é uma negligência numa segunda-feira? E eu fiquei pensando nisso e essa frase sempre mexe comigo, por quê? Porque, infelizmente, essa é uma realidade da igreja. Eu não sou contra valorizar as conferências, eu não sou contra valorizar os pequenos e grandes ajuntamentos. Não, eu sou muito a favor disso. Eu creio que igrejas sim têm que investir em conferências, igrejas sim têm que investir em cultos e em estudos, mas eu sou mais a favor ainda a nós termos uma vida de relacionamento dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Uma vida de relacionamento fora dessas quatro paredes, onde é literalmente só eu e Deus. E para encerrar essa parte inicial, a Bíblia vai dizer que havia um paralítico, que ele estava paralítico há 38 anos no tanque de Betesda. E a Bíblia vai dizer que por muito tempo, durante esses 38 anos, ele colocou a expectativa da cura dele no tanque, quando na verdade a cura dele veio de um bate-papo com Jesus. E o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes o problema da minha geração é que a gente coloca as expectativas no tanque. E quando eu quero dizer tanque, eu falo alusionado a uma conferência, a um culto, aos profetas. Por muito tempo, talvez você está colocando a sua vitória, as suas promessas, aquilo que você vai receber de melhor dentro da igreja, nos cultos e na conferência, quando, na verdade, você pode receber isso também dentro do seu quarto. Verdade. E, como primeira pergunta aqui, em relação a esse tema, eu queria perguntar a vocês, o que vocês têm sentido em relação ao reino de Deus invadindo a nossa geração e a nossa nação esse ano? Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Como diz as Escrituras, o próprio Jesus falando, aquilo que eu faço hoje, você não entende hoje.
E o ser humano hoje, ele é muito ansioso. O ser humano, ele quer sempre entender o hoje. Mas por que isso está acontecendo comigo hoje? Normalmente você só vai entender o hoje amanhã. E o amanhã depois. Então essa pandemia, quando passar ela, você vai entender o motivo. Por que aconteceu isso? E eu discordo em ti em falar que em Deus não há dor. Claro que Deus não causa dor em ninguém, mas Deus adverte, olha, se você fizer isso, você vai sofrer assim, assim, assim. A dor está ali, Deus aponta, adverte, ó, não faça isso. Assim como o pai, Deus é o pai. Assim como o pai fala com o filho, filho, se você não fizer isso, você não vai se machucar, mas se você fizer, você vai se arrebentar, você vai se machucar. Deus previne. Mas nós, seres humanos, escolhemos muitas das vezes sofrer com as dores. Sofrer com as dores, tomar as nossas próprias escolhas. E essa pandemia, o que tem acontecido, não só nessa pandemia, mas o que tem acontecido, Lucas, tem trago a geração para o centro dela, para o foco dela. Hoje em dia você vê os filhos cuidando mais dos pais. Meu pai, minha mãe tem 60 anos, eu vou cuidar dele para que ele não saia. Antigamente, faziam-se campanha para se cuidar da terceira idade. Hoje você se preocupa com a terceira idade, para a terceira idade não sair, para ela não se infectar. Você se preocupa ao chegar em casa, passar um álcool gel, se proteger para não afetar quem está em casa, que é mais vulnerável a esse mal. Então, o que tem acontecido com essa geração é voltado mais para o princípio dela, o foco. Eu nasci para isso. Eu sou dependente de Deus, e todo mundo, seja credo religioso ou não, rico ou pobre, tem se voltado mais para Deus. Nessa geração tem se voltado mais para Deus, do seu jeito, mas tem se voltado sim mais para Deus. Amém. Eu creio que devido às coisas que têm acontecido no mundo, né, a tecnologia da informação, hoje nós vivemos na era da informação, né? Nós vivemos um tempo onde você pode ter qualquer informação que você quiser à altura da sua mão. Está aqui um computador alguns de última geração, né? Então, hoje você, igual hoje, nos tempos atrás, as pessoas não teriam mais cultos, literalmente. Hoje, as pessoas podem ter um culto através de uma live. É o que está acontecendo aqui agora. Está acontecendo aqui Há um tempo agora. atrás, não tinha essa possibilidade. Há 20 anos atrás, a gente não tinha acesso a isso nunca na vida. E acredito que a nossa geração tem feito diferença em questões de busca, né? Hoje, nos dias de hoje, a nossa geração tem vivido uma busca maior pelo avivamento. Ainda assim, eu acho que ainda está faltando o nosso tema de hoje, um pouco de maturidade. Porque todos os acessos das nossas informações, isso de alguma forma tem causado na juventude de hoje excesso de informação. E às vezes a juventude está um pouco, na nossa geração, esse avivamento está um pouco causando uma certa lentidão, é o excesso de informações. Eu acredito assim, vamos botar num ponto de vista global do assunto. E, de fato, essas jovens, eu nunca vi as igrejas tão cheias de jovens. Antigamente, bota aí alguns 15 anos atrás, 20 anos atrás, você não via. Eu, pelo menos na minha juventude lá atrás, você via, sei lá assim, em algumas igrejas, 15, 20, 30 jovens. Hoje você vê 80 jovens, 100 jovens, 120 jovens. Tem alguma juventude aí que, algumas igrejas que são maiores, lógico, né? Tem até 200 jovens dentro da igreja. Mas, de alguma forma, a gente tem que tomar um certo cuidado, Lucas, nesse ponto de vista aqui que você fala sobre avivamento, de que a igreja tem enchido ou, de certa forma, tem inchado, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar um cuidado entre essas duas formas de ser, porque a qualidade dos jovens, a qualidade do avivamento, a qualidade de conhecimento, a qualidade do aprofundamento dos jovens de ontem e de hoje, a gente tem como fazer uma mensuração de como está acontecendo o avivamento na nossa igreja. Mas eu creio que está acontecendo o avivamento nos dias de hoje. Isso é profético, isso a Bíblia profetiza, que nos finais dos tempos, né, que nos fins dos dias, isso iria acontecer. Mas eu acho que ainda falta algo, ainda falta alguns detalhes assim para que essa geração de fato mergulhe mais profundamente nessa profecia,
nessa promessa que Deus tem para a nossa geração. Aleluia. Em questão, eu acho que a nossa geração, como o William falou, tem sido sim uma geração onde nós temos visto literalmente o profético sido derramado sobre a nossa geração. E nós vimos isso no início do ano, estádios lotados, nós vimos isso nos últimos dias, milhares de pessoas se convertendo em diversos lugares do mundo, movimentos jovens, não só ao redor do Brasil, e sim nos Estados Unidos, Austrália, escolas e universidades sendo completamente impactadas pelo reino de Deus. Eu acho que isso, sim, é uma prova viva de que a nossa geração está se desgastando para estabelecer esse reino. Por quê? Porque o reino de Deus é necessário intensidade e ousadia e maturidade. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja decide se posicionar e estabelecer o reino de Deus sobre a sociedade, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas como você falou, isso não basta apenas a gente ter número, basta apenas a gente ter intensidade. E existe um versículo na Bíblia que eu até anotei, que no livro de Daniel, deixa eu achar aqui, no livro de Daniel 2:34, que diz o seguinte: enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Esse sonho que Daniel teve, a Bíblia vai dizer que ele teve um sonho onde uma pedra sem auxílio de mãos, uma pedra rolou e esmiuçou a estátua de Nabucodonosor, que essa estátua representava os 4 reinos, as 4 potências, os 4 sistemas, que era o Império Babilônico, o Persa, o Grego e o Romano. Quando a Bíblia está dizendo isso, esse sonho de Daniel está dizendo que uma pedra sem auxílio de mão rolou e esmiuçou essa estátua, o sonho de Daniel querendo falar uma coisa com a gente, quer dizer, Deus ministrando uma coisa para Daniel naquele momento, que quando o reino de Deus dele é estabelecido, não há império nem reino que fique de pé, não há sistema corrupto, não há sistema em crise que fique de pé, porque quando o reino dele é estabelecido, o reino dele prevalece, porque o reino dele é inabalável. E eu creio que a nossa geração ela precisa entender isso. A gente precisa ter um senso de urgência em querer estabelecer o reino de Deus, seja na nossa casa, seja na nossa faculdade, seja no nosso trabalho, seja na nossa rua, porque onde o reino de Deus é estabelecido, automaticamente as portas do inferno não prevalecem e ele esmiuça tudo aquilo que não é da vontade de Deus para nossas vidas e para nossa nação e para nossa geração, e a vontade de Deus prevalece sobre aquele local. Então, acho que a nossa geração precisa ter um senso de urgência para estabelecer o reino de Deus. E o estabelecimento desse reino de Deus na terra, eu creio que é esses detalhes. Às vezes a gente vê que as gerações estão com sede, com fome, estão eufóricas, mas já viu aquela criança que ainda não tem uma maturidade, que chega em algum lugar querendo fazer tudo de todas as coisas, de todas as formas, e às vezes se perdem até mesmo naquilo que querem ou naquilo que acham que querem, entendeu? Então, assim, a maturidade ela vem com o tempo, né? Hoje em dia os jovens chegam na presença do Senhor, né, e já chegam com aquela sede, o famoso primeiro amor que a gente conhece, né? Mas tem um tempo, tem um propósito, tem uma preparação para que aquilo aconteça. E isso que acredito eu que são detalhes que precisam ser mais trabalhados, e a gente tem trabalhado isso. Vivatos é uma forma que a gente tem trabalhado. Eu não estou aqui te dizendo que isso não está acontecendo, mas de alguma forma a gente vê em várias outras demais reunião de jovens que falta isso, né? De alguma forma os jovens eles têm procurado mais a Deus, têm buscado mais. Como eu disse, hoje a tecnologia da informação tem nos dado todos os amparados para a gente buscar. Hoje não tem como você dizer que, poxa, eu não ouvi dizer sobre isso quase, né? Assim, não é que você não tenha ouvido aqui, talvez você não tenha procurado ouvir um pouco mais de alguma forma. Exatamente. E quando se fala em avivamento, né, que
é uma palavra que tem batido muito nos dias de hoje. Deus usa suas ferramentas, e o povo, ele é muito voltado a orar por acontecimentos. Sem acontecimento, o povo fica no seu comodismo. Né? Quando acontece alguma coisa, acontece alguma ocasião, ele é voltado a orar. Meu filho está doente, eu vou orar. Morreu alguém na minha casa, eu vou clamar, vou fazer um propósito de jejum. Veio uma pandemia, agora vamos orar, vamos reunir na nossa casa para orar, para buscar. Porque nós pedimos a Deus um avivamento. Deus usa as ferramentas para fazer você voltar-se para Ele. Você se voltar a adorar a Ele. Você se voltar a orar, a buscar a Ele. Acontece na igreja, está o culto rolando, acabou a luz, o povo começa a orar. Começa a clamar, começa aquela gritaria, começa aquele glória. Porque aconteceu alguma coisa diferente do cotidiano. Né? Aconteceu uma coisa que te fez buscar mais, te fez aclamar mais. E, às vezes, o comodismo, né? O comodismo nos tem paralisado naquela mesmice. Tá bom do jeito que tá indo do jeito que tá, tô indo bem do jeito que tá. Se Deus quiser fazer, Deus vai fazer na minha vida, tô orando. Mas o mergulhar mais fundo, sim, que é o necessário. E às vezes precisamos do empurrão de Deus para mergulhar mais fundo. Quantas das vezes você não viu aqueles vídeos de a pessoa que vai pular de parapente, fica com medo de pular, o instrutor precisa empurrá-la para que ela pule. E às vezes é assim Deus faz a nossa vida. Toma, vai, quer mergulhar mais fundo? Então vai, recebe em Deus. Às vezes queremos os propósitos de Deus, queremos o manifestar da presença de Deus, queremos o avivamento na nossa vida da parte de Deus, mas não entendemos que teremos que passar pelo processo, e o processo, às vezes, vai nos causar sim dores, vai nos causar, às vezes, sim desconfiança, e vai nos causar sim medo, mas depois de passar pelo processo, nós entenderemos o que Deus queria, o propósito que Deus queria nos fazer amadurecer durante esse processo. Assim que eu vejo o que tem acontecido na vida de muitos e muitos crentes. Foi o que eu falei uma vez com o menino. Nesse período, muita gente vai se firmar e muita gente vai se enfraquecer. É engraçado você falar dessa forma sobre enfraquecer, que depois eu vou colocar meu ponto de vista sobre esse negócio, até mesmo sobre um testemunho de alguns jovens que estiveram no nosso Vivados. Desculpa, eu queria seu raciocínio. Esse jovem falou uma vez comigo que, e jovens avivados, jovens que às vezes estão há muito tempo dentro da casa do Senhor, e por algum momento se afastaram, assim, ficaram impedidos de alguma forma de adorar, e aquilo enfraqueceu. Isso é normal, né? Se você se afasta um pouco da presença do Senhor, se você não está se alimentando, a palavra do Senhor ela é o pão, literalmente, né, para a nossa vida espiritual. Quanto mais você se alimenta, mais você está cheio. Quanto mais você se afasta, você para de se alimentar, mais você fica vazio da presença do Senhor. Mas a incapacidade de se alimentar sozinho, isso lembra o quê? Uma criança. Uma criança não consegue se alimentar sozinha. Então, por quê? Porque ela é o quê? Imatura. Então, um dos sentimentos que traz a imaturidade, uma das causas, vamos dizer assim, uma das características de que você talvez não esteja maduro espiritualmente, é que você talvez não consiga se alimentar sozinho. Então, um motivo de você talvez ter se afastado, eu fiquei um momento sem poder ir na casa do Senhor por causa disso, por causa daquilo, por causa de um curso, por causa de um trabalho, eu trabalho só à noite, então à noite tem culto, então eu não posso estar nos cultos à noite, mas então fiquei me afastado e me distanciei dos caminhos do Senhor porque eu fiquei fraco. Isso é uma característica de quem talvez não seja maduro na fé. Só porque você se distanciou por uma impossibilidade do seu trabalho, talvez aquele trabalho tenha sido uma coisa que Deus tenha te proporcionado aquilo, e aí você pega e se afasta dos caminhos do Senhor porque você não conseguiu se alimentar sozinho. O alimentar sozinho é uma questão de maturidade, né? Sim. Vai falar, pastor? Pode falar. Pode falar. O pastor Sérgio lançou uma pergunta. Como alcançar a maturidade? Podem responder se vocês quiserem. Alcançar a maturidade. Como alcançar a maturidade? Se nós formos ver para a área física humana,
Vai alcançar a maturidade o homem quando ele conhecer uma menina, é o natural. Casar-se, né? Ter os seus filhos, e no decorrer da sua vida, o tempo todo ele vai amadurecendo a cada dia, vai deixando-se de se tornar dependente do seu pai, dependente da sua mãe, terá que tomar as suas decisões sozinho, vai se decepcionar muitas vezes, e isso vai lhe causar amadurecimento para não se decepcionar com aquelas mesmas coisas, né? Agora, trazendo para o lado do evangelho, para o lado da parte espiritual, é totalmente contrário. Amadurecer é cada dia mais você se tornar dependente do seu pai. É cada dia mais você fazer a vontade do seu pai e negar a sua vontade. A cada dia você mais depender dele e negar o seu eu, as suas vontades. Porque você fazendo a vontade do seu pai, você vai entender que aquilo que fere o seu eu, não vai ferir mais o seu eu, porque você não está fazendo mais a sua vontade, mas sim você está fazendo a vontade do seu pai. E quando você está fazendo a vontade do seu pai, o pai cuida. O pai cuida do seu filho. Então é cada dia mais fazer a vontade de Deus. Cada dia mais se esconder em Deus. Cada dia mais se preocupar com as coisas do reino. Porque, meu irmão, é o que eu falo, decepção você vai ter todo dia. Todo dia você vai se decepcionar. Então ande preparado para ser surpreendido, porque decepcionado você vai ser com certeza. Então você vai ter que se encontrar maduro para superar essas coisas. Como eu me encontrar maduro? Estando em Deus. Estando em Deus. É saber que o seu socorro vem dele. É saber que a primeira porta que você tem que bater quando vir um dia mau é a porta do céu, é Deus. É Deus, é Ele que tem que vir ouvir o seu primeiro choro. É Ele que tem que ouvir a sua primeira lamúria. É Ele que tem que ouvir o seu primeiro grito de socorro. Depois sim Ele vai usar as suas ferramentas. Um irmão, um pastor, um amigo, uma mãe, Ele vai usar. Amém. Eu creio que maturidade, no sentido espiritual e no sentido material, eles têm um conceito completamente divergente. Por quê? Porque maturidade no conceito material, no conceito nosso humano, para você ser maduro, tem que você ter mais idade. Agora, no conceito espiritual, você ser maduro não tem a ver com idade, porque a gente vê crianças na igreja que são mais maduras do que pessoas de longas idades. Porque maturidade, ela não tem a ver com o teu tempo de igreja, não tem a ver com a sua idade. Maturidade tem a ver com a profundidade no seu relacionamento com Deus. Por quê? Existem algumas coisas no mundo espiritual, algumas promessas, que é necessário ser maduro para nós acessarmos. No mundo espiritual não existe mérito. Por quê? Tudo aquilo que recebemos é pela graça, e a graça é o poder que ofende todos os méritos. Mas para nós acessarmos algumas promessas, é necessário nós termos maturidade para recebê-las. Um exemplo, outro dia eu estava vendo uma história, um pai, ele tinha um carro, o carro era um dos mais incríveis do ano. A sua filha era apaixonada por aquele carro, e um dia, ele andando no seu condomínio, ele botou a filha no seu colo, e ele andou de carro até a sua garagem com a sua filha mexendo no volante. E a filha dele falou: pai, que carro é esse? Esse carro é incrível, eu preciso desse carro, eu preciso de um carro desse. O pai dela olhou para ela e falou: filha, isso já é seu, isso já te pertence. Por quê? Porque o papai é o dono, e tudo aquilo que é do pai é seu. Mas eu ainda não posso te dar, porque você não tem maturidade suficiente para acessar. E eu creio que muitas das vezes nós não vivemos algumas promessas não porque Deus ele demora, porque Deus ele não demora. As pessoas falam, Deus ele demora porque ele capricha. Não, Deus ele não demora, Deus ele faz tudo no tempo correto, ele é perfeito. E tudo que ele faz há perfeição. Então, Deus ele não demora, mas muitas das vezes nós demoramos a amadurecer para acessar algumas promessas. E nós precisamos nos posicionar em direção a esse amadurecimento. A Bíblia vai dizer que o fogo só consumiu o altar depois que Elias ele faz o quê? Ele restaura o altar. Antes do fogo consumir, Elias ele se posiciona. Para a mulher do fluxo de sangue,
ser curada, ela se posicionou, ela rompeu a multidão e tocou na orla do manto. E eu creio que é isso que a nossa geração precisa ter como senso de urgência. Nós nos posicionarmos em uma vida de amadurecimento, em direção a uma vida de amadurecimento, para a gente receber algumas promessas que nós precisamos viver já faz tempo, mas nós não vivemos, porque ainda não somos maduros suficientes para vivê-las e vivenciá-las. Eu creio também que, aí o pastor pergunta, como alcançar a maturidade? Eu acredito que, através da palavra, lógico, né? A Bíblia fala bem assim, por que nós erramos? Nós erramos porque não conhecemos a palavra, não nos apegamos à palavra, nós não estamos atualizados, não estamos reforçados na palavra. Por isso que a gente erra. Eu estou com uma filha pequena em casa, eu estou aprendendo muito com isso. E é engraçado que você vê as características de uma imaturidade de forma de que, aí o pastor falou em choro, você vê que às vezes as pessoas não têm uma maturidade suficiente para poder receber uma palavra dura. Vamos entrar por esse lado. O Lucas bem mesmo mencionou, falou assim, olha, você não precisa ter 30 anos de igreja para dizer que você é maduro. Tem pessoas que têm 5 anos de igreja muito mais maduro do que pessoas que passaram a vida toda na igreja. Isso não quer dizer nada, isso quer dizer aprofundamento, conhecimento, sabedoria daquilo que vem de Deus. Exatamente. Porque o que faz você ser maduro espiritualmente é a palavra, aquilo que você está buscando no seu dia a dia, aquilo que você busca intelectualmente, falando de uma forma espiritual. Às vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor há muito tempo, você faz uma pergunta da Bíblia, dependendo se for muito profunda, a pessoa cola as placas. Eu costumo ir para a igreja ouvindo rádio cristã, né, rádio evangélica, algumas rádios aí. E tem uma dessas rádios que faz algumas perguntas ali que, rapaz, pensa numa pergunta capciosa, né? Que às vezes eu fico assim, falei, meu Deus, esse rapaz está num nível já bem profundo, nas entrelinhas daquilo que ele está perguntando. E eu falo assim, realmente, tem pessoas que, às vezes, você pergunta ali, quem construiu a arca? A pessoa talvez que já cola as placas, e agarrou, como é que é? Né, como é que é essa situação? Então você vê o nível espiritual do seu conhecimento daquilo que você precisa na palavra, daquilo que você está dentro da casa do Senhor, às vezes muito tempo, e você não tem conhecimento algum da palavra, ou às vezes tem conhecimento, mas muito superficiais, você não se aprofunda, né? E assim, como falar sobre maturidade sem mencionar alguns textos bíblicos, né? Eu fui pesquisar algumas coisas para trazer aqui para a gente, e eu achei lá na carta dos Hebreus, no capítulo 5, e fala até mesmo ele citando o próprio Jesus, como inicialmente na sua caminhada do Evangelho, como ele foi designado por uma missão tão grande de acordo com Deus, e determinou, e ele foi, né, e passou por todas as situações, foi criança, foi adolescente, Isso, foi perfeito. jovem, e chegou à sua maturidade. E você não vê erro, lógico, em Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na palavra. Jesus, ele era a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Né? Então, você vê que em Deus não há falhas. Por quê? Porque em Jesus não há falhas, porque ele é a própria palavra. E ele cita, depois de citar o próprio Jesus, ele começa a falar como buscar maturidade em Cristo, do qual muitos nós temos a dizer que é difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Às vezes a gente é imaturo até mesmo no ouvir. Já viu um adolescente, quando você fala para ele, olha, não faz isso, não faz aquilo, e às vezes o adolescente não tem maturidade o suficiente para ouvir aquilo que o pai ou a mãe está falando? Isso é espiritualmente também. Às vezes o que o pastor determina, eu já vi muitas pessoas, às vezes, com feridas espirituais dentro da igreja, jovens. Eu saí da igreja porque o pastor falou de uma forma que eu não gostei. O meu líder falou de um jeito que eu não gostei. Isso é uma certa imaturidade. Porque se você está em Cristo, porque se você viu que o seu líder, o seu pastor te advertiu, te exortou, dentro da palavra de Deus, você tem que ter humildade, maturidade o suficiente para ouvir uma repreensão. Isso acontece muito nos dias de hoje. Os jovens da nossa geração, eu vejo muito que estão muito aqui naquele não me toque. Não fala diferente, não fala grosso comigo, porque senão eu vou colar as placas.
né? Estão muito insensíveis. Isso que eu digo sobre a questão da imaturidade. Você sabe quando você é maduro, quando você tem a capacidade de ouvir uma palavra dura, quando você tem uma capacidade de interpretar aquilo que você está sendo exortado. Se você está sendo exortado de acordo com a palavra de Deus, e às vezes até mesmo no conhecimento. E aí ele continua citando assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, né? Às vezes a própria Bíblia diz assim, você está dentro da casa do Senhor há tanto tempo, você já deveria ser um mestre, você já deveria ser quase um pastor, vamos dizer assim, e talvez você não alcançou isso porque às vezes você é imaturo. Exatamente. E não é, a igreja não é cargo, né? Não é uma empresa, é Deus que chama. Não é que você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja que você vai se tornar bispo, apóstolo. A primeira coisa que você tem que entender, que quando você entrega a sua vida a Cristo, o seu maior cargo na igreja é ser filho. É filho de Deus. Herdar os céus. Herdar a moradia celestial. E independente se você é pastor, bispo, apóstolo, diácono, obreiro, independente do que seja, uma maturidade, que eu vejo um dos primeiros passos para demonstrar uma pessoa madura, é ela se colocar no seu lugar, entender o seu lugar. Hoje eu sou obreiro, eu preciso obedecer à hierarquia que está sobre a minha vida. Eu preciso obedecer à voz de um presbítero que está sobre a minha vida, uma autoridade espiritual que está sobre a minha vida. E o que ele falar para a minha vida, eu tenho que atender aquilo e ficar com aquilo. Posso discordar ou concordar? Amém. Você vai lá, conversa com ele, mas faça o que lhe foi imposto. Agora, querer saber que, não, eu estou aqui há 10 anos, 30 anos, ele chegou agora e já é pastor. Eu não devo obediência a ele, porque aqui não é empresa, aqui é reino. Aqui não é empresa, é reino. E o reino funciona assim. O reino funciona assim, é tudo em prol do reino. Quando eu aceitar que o William é maior do que eu, e que o Lucas é maior do que eu, e que ele é maior do que eu, tudo vai funcionar bem. Agora, quando eu discordar, não, eu sou maior do que você. Não, eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor do que ele. Não, o maior é Deus. Todos aqui somos filhos. A nossa maturidade só chega a esse nível de filho. No reino, você nunca vai ter uma maturidade de pai, porque pai, esse cargo já está ocupado, é ele. Nós temos que discernir que nós somos filhos, entender que nós somos filhos e fazemos tudo em prol do reino, para trazer mais filhos para a nossa família, mais filhos para a nossa família, independente de cargo eclesiástico. Isso é Deus quem chama. Foi Deus quem chamou um para mestre, outros para evangelista, foi Deus. É Deus quem chama. É Deus quem capacita. Você pode estudar teologia, você pode se formar doutor em teologia, doutor em divindade, mas se Deus não te chamou para isso, você vai apenas ser um mero conhecedor, uma pessoa inteligente e bem informada, mas sem um chamado divino dos céus. Sim. Isso me faz lembrar aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 3. Para quem não viu a referência de Hebreus, é Hebreus capítulo 5, tá? E eu falando em cima disso do que o pastor citou agora, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, fala bem assim, e eu, irmãos, né, Paulo dizendo aos coríntios, não vos pude falar como espirituais. Imagina Paulo, né? Paulo tem aquela voz rebuscada, né, cheia de conhecimento, e falando com pessoas que não tinham maturidade espiritual suficiente para ouvir uma exortação, talvez, né? Sim. E mesmo assim, Paulo ainda falou assim, ó, eu não pude falar em vocês como espirituais, mas como carnais. Pô, se chegar para alguém, para algumas pessoas dentro da igreja e falar, você está muito carnal, a pessoa desvia, parece, né? Porque, não, meu Deus do céu, me falou que eu era carnal. Não, imagina Paulo dizendo aos coríntios. Paulo chegou e falou assim, eu não posso falar você como pessoa espiritual, tenho que falar com você como se você fosse um carnal, como um menino. E ele diz isso,
com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É essas contendas que acontecem às vezes, que o pastor citou aqui agora. Porque eu sou um, eu sou outro, eu sou maior, eu sou menor. Aquela pessoa tem que fazer, ou aquela pessoa tem que deixar de fazer. E ele acaba dizendo assim lá no verso 9, fala bem assim, porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos apenas cooperadores. Na casa do Senhor não tem maior, não tem menor. Na casa do Senhor não tem pessoas que são melhores ou piores do que o outro. Não, nós estamos aqui como cooperadores, cada um no seu bem fazer. Na casa do Senhor sobra coisa para fazer. Muito. E às vezes falta. E aqui eu vi uma palavra interessante aqui, da Cláudia Gonzaga, diz assim, uma pergunta, né? Como sabemos se estamos ou não maduros na presença de Deus? Acredito eu que é o seu grau de interpretação daquilo que você às vezes é exortada, às vezes o seu grau de procurar algo para fazer na casa do Senhor. Uma coisa que você vai amadurecer muito, jovem, na casa de Deus, é como? É você procurar algo para fazer dentro da casa de Deus. Você vai ser muito abençoado, você vai criar um senso de maturidade muito grande. Por quê? Porque você vai ter um líder, né? E às vezes você, sobre uma liderança, você começa a falar, quem é ele para falar assim comigo? Não é uma questão de que ele é melhor do que você e que ele está acima de você, não, porque você tem que ter uma maturidade espiritual para entender que aquela pessoa que está acima de você, que tem uma autoridade constituída por Deus ali, ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. Isso é você ter uma questão de maturidade. Amém. Na casa do Senhor, sobra formas de como você ser maduro. Amém. O pastor Manuel falou uma coisa muito interessante. Ele falou que um dos pontos da maturidade é quando você entende o seu lugar. Eu creio que uma pessoa madura, ela entende que tudo que começou nela não termina nela mesmo, sempre vai terminar em alguém. É um princípio básico. Se a gente for analisar a vida, é assim, só existe um escravo porque existe um libertador. Só existe um advogado porque existe uma pessoa com causa na justiça. Só existe um médico porque existe um doente. Só existe uma igreja porque existem pessoas que precisam dela. Então, um dos sensos de maturidade é nós entendermos que o nosso ministério, ele não é para a gente, não é para engrandecer a gente, e sim para ajudar o próximo a chegar até Jesus. Eu acredito que Deus, ele não tem algo para uma pessoa específica, Deus, ele tem algo para um povo. Porque se a promessa for realmente de Deus, ela vai transbordar e outras vidas vão ser impactadas. A luz que vai estar em nós vai iluminar outros lugares. Então, eu creio que um dos sensos de maturidade é nós entendermos o nosso lugar, entendermos como nós precisamos nos posicionar e entendermos que nada é para a gente. E sim, nós estamos aqui para servir ao próximo. Você não é um pastor porque você discursa bem e as pessoas precisam te aplaudir, não. Você é um pastor porque pessoas precisam da sua palavra, do seu discurso, do seu cuidado. A Bíblia vai dizer que através do sacrifício de Jesus, fomos feitos filhos, reis e sacerdotes. Filhos, aqueles que são imagem e semelhança do Pai, co-herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Sacerdotes, aqueles que têm intimidade com o Pai. E reis, aqueles que têm posição de governo. Se você vê as três identidades que Deus estabelece em nós quando Jesus morre naquela cruz,
querendo ou não, envolve nós servirmos o próximo. Porque um sacerdote, ele intermediava o povo até Deus. Um rei, ele se preocupava com o povo, apesar de ele estar numa posição de governo. Ele precisava ter as atitudes corretas para que o povo viesse viver uma vida na melhor forma possível. E filhos, aqueles que se parecem com o Pai, e através desse parecer com o Pai, outras pessoas enxergarem em mim a mesma esperança que o Pai proporciona. Para acrescentar o que o Lucas respondeu aqui a Cláudia Gonzaga, a respeito aqui de Paulo, ó, Filipenses 3, versículo 13, Paulo buscando a maturidade. Olha o que Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a maturidade, mas uma coisa faço. Paulo dizendo isso, né? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então, maturidade não tem a ver com o passado. Não se prenda ao que passou. Bola para frente. Decepção vai vir o tempo todo, Cláudia. Mas bola para frente, que a maturidade vem no decorrer do caminhar em Deus. E entrando no que o Lucas falou aqui, do que, sabendo, entendendo o seu posicionamento do ser maduro, não tendo as coisas, o seu ministério para si mesmo. Hoje eu estava conversando, esses dias eu estava conversando com um amigo, a respeito de, as pessoas têm que entender que o que ela tem não vai definir nunca o que ela é. Porque, independente se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o teu muito dinheiro não vai falar por você. Porque dinheiro não fala. Porque quando você morrer, o seu dinheiro não vai falar: olha, eu fui servo de um homem bom. Não, mas as suas atitudes, as suas escolhas com o seu dinheiro, abençoando vidas de pessoas, servindo para servir pessoas, sim, vai falar. Porque pessoas vão falar: aquele homem, aquela mulher, aquele pastor, aquele irmão foi canal de bênção para a minha vida. É entender que a sua vida vai servir para abençoar pessoas. Isso é ser maduro. Você entender que a minha vida, independente se eu estou bem ou mal, vai servir para abençoar pessoas, vai ser ferramenta na mão de Deus para socorrer e abençoar vidas. Amém. O reino de Deus em si, se a gente for ver, há umas coisas bem diferentes na questão nossa humana. Há umas coisas que são bem divergentes. No reino de Deus, para você subir, você precisa descer. Para você morrer, para você viver, você precisa morrer. Para você crescer, você precisa diminuir. Para você ser honrado, você precisa servir. E isso porque no reino de Deus há algumas coisas que são divergentes do reino do mundo. No mundo vai dizer que aquilo que você conquista é só para você. No reino de Deus não. No reino de Deus, aquilo que você conquista não é só para você, é para você ajudar alguém. O alimento que você conquista também vai suprir também a necessidade de alguém. Hoje aqui na igreja, por exemplo, nós vimos um exemplo de como a igreja realmente ela tem amadurecido sim e tem fixado os seus olhos em Jesus. Fizeram uma campanha aqui na igreja para ajudar os menos favorecidos, porque como nós sabemos, essa crise ela gerou em muitas famílias desemprego, depressão. Muitos pais hoje não têm como colocar o alimento dentro de casa. Muitos mendigos hoje não têm o que comer, porque muitas ONGs, muitos projetos sociais pararam por medidas de segurança e, através de um vídeo que a pastora Elane postou, a igreja toda se moveu para tirar um alimento da sua casa e trazer para a igreja para que outras pessoas venham ser abençoadas. E pessoas da igreja também, porque isso é uma igreja madura, uma igreja que se posiciona e entender que aquilo que recebe, que ela recebe, a provisão que ela recebeu, não para nela e continua para o próximo.
a igreja mais influente, a igreja mais relevante de toda a história. É a igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos que a igreja primitiva, ela era o que era porque ela supria a necessidade das pessoas ao redor. Isso é entender o seu lugar. Entender o seu lugar aqui. Não é por mim, não é para mim, e para o próximo. Há outras pessoas que precisam de mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Há pessoas que olham para a gente, porque ao olhar para a gente, elas enxergam que através de nós vai fluir a esperança. E quando nós entendemos isso, que o meu ministério não é para mim, aquilo que eu faço não é para mim, aquilo que eu recebo não apenas é para mim, é sempre para que uma pessoa venha ser impactada, isso sim é um sinal fortíssimo de que nós estamos no caminho certo e alcançando a maturidade de Jesus. Uma das características que vai te trazer a ter esse entendimento, característica não, né? Uma das coisas que vai fazer nós termos esse entendimento é o quê? A própria palavra. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, quando você se aprofunda no reino de Deus, é impossível Deus não te trazer essa responsabilidade. É quase impossível. Você sente a necessidade, você sabe que existe lá uma geração, né, como diz a palavra, que geme pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Então, Deus nos traz à memória aquilo que nós devemos fazer para o próximo, Deus nos traz à memória aquilo que nós não devemos ficar dentro de casa, somente dentro de quatro paredes. Então, a maturidade, ela vem do conhecimento da palavra, que automaticamente, no conhecimento da palavra, te traz atitudes maduras de ir em prol do reino. Então, é um círculo, né? Você alcança a misericórdia, você alcança a graça, a misericórdia de Deus através da graça, automaticamente a graça te dá o conhecimento, te dá o desejo de conhecer a palavra, automaticamente você conhecendo a palavra, Deus te dá o desejo, te dá todo o discernimento daquilo que você precisa fazer pelo reino, e você fazendo pelo reino, você tem atitudes maduras. Exatamente. E hoje, no dia de hoje... São três perguntas fundamentais que todo mundo, acredito que passa na mente de todo mundo, né? Que todo ser humano tem que fazer, se não fez, tem que fazer ainda. De onde eu vim, para que eu vim e para onde eu vou. E hoje em dia o que tem latejado mais é para que eu vim. Para que eu vim? É entender o meu propósito de vida. Para que eu estou aqui na Terra? É só para trabalhar, comer, dormir, alimentar minha família? É só para isso? Pagar boleto. Pagar boleto. Pagar boleto é só para isso? Agora. Não, chega até a ser engraçado, porque eu fico imaginando, eu não consigo imaginar Deus falando, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande missionário, você vai ser um grande médico, você vai ser um grande artista, você vai ser um grande influenciador digital, e chega numa pessoa e fala, você vai pagar o boleto pro resto da vida, você vai ficar sobrevivendo pro resto da vida. E isso é completamente, não tem como imaginar isso, porque Deus tem um plano especial para cada um. Deus ele não chamou a gente para ficar sobrevivendo, e sim para viver em abundância. É interessante você for tocar nesse assunto, que eu estava aqui já meio preocupado em querer tocar nesse assunto, porque talvez você em casa tenha pensado assim, não, então para eu ser uma pessoa madura eu tenho que chegar a ser pastor, tem que chegar a ser, sei lá, um missionário, alguma coisa? Não, poxa. Tem muitas pessoas pessoas que tocam, podem ser maduras, então, o chamado dele é ser um tocador, ser um instrumento na casa do Senhor, através dos instrumentos né, de músicas. Outro tem um chamado para ser, sei lá, um cooperador. Então, não é somente... É de entender o seu lugar, como a gente estava falando, a maturidade é isso, de entender o seu lugar. As pessoas falam, cara, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Amém? Mas só você tem o seu sorriso, só você tem o seu abraço. E se você foi chamado para apertar a mão de uma pessoa que está chegando ali na igreja, por favor, não se rebaixe em ser um pastor. Se você foi chamado para limpar o banheiro da igreja, não se rebaixe em querer ser um cantor para estar aqui em cima. Se você foi chamado para ser um cantor, não se rebaixe em querer ser um pregador. Maturidade é isso, você entender o seu lugar e você não querer ficar forçando a barra e falar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas venham me ver. Pergunta do nosso líder Renan Aguiar. Obrigado, Renan, tamo junto, meu brother. Hoje em dia vemos muitas heresias com pessoas falando que Jesus pecaria e, dentre outras coisas, isso pode acontecer devido à imaturidade de não conhecer a palavra verdadeira. Lógico.
Polêmica. Aí entra um pouco daquilo que eu falei no início. Hoje em dia nós estamos vivendo o quê? Na tecnologia, na era da informação. E é isso que se cumpre um pouco do que eu estava querendo dizer no início. Hoje em dia os jovens, eles têm tanta informação que às vezes eles se perdem no meio dessas informações. Por quê? Porque talvez não tenham um conhecimento, não tenham uma maturidade para discernir todas essas informações que estão vindo, sendo bombardeadas na vida dele. Hoje nós temos o Facebook, temos o Instagram, temos o Twitter, né? Então o jovem, quando às vezes está novo convertido na igreja, ele ouve uma pregação, ele ouve uma palavra, ele vê um post ali no Facebook, e não, aquilo ali é uma verdade, está dentro da palavra, citou até aqui um versículo aqui, poxa, isso é legal, poxa, é perfeito, então quer dizer que Jesus pecou, então Jesus pecou, então quem sou eu, né, para não pecar? Meu Deus do céu, isso é uma heresia, como é que você pode dizer que Jesus pecou? Não há erro algum, a própria palavra diz que não houve erro algum em Jesus, né? Sim. Então, aí a pessoa fala, entra de novo na imaturidade, você erra porque você não conhece a palavra. Hoje em dia tem pessoas defendendo todos os tipos de coisas, e a Bíblia diz bem assim, que lá, se eu não me engano, em 1 Timóteo capítulo 4, diz bem assim que, eu cito, aí ó, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, né, 3, né, porque virá o tempo onde não suportarão as sãs doutrinas, eles não suportarão ouvir a verdade, e eles vão procurar pessoas que vão dizer, não, você está certo. Hoje em dia tem igreja para tudo, meu amigo. Tem para tudo, e as pessoas que estão imaturas na fé, elas vão procurar essas igrejas. Então, o que é, já viu aquela criança, a Rebeca vai chegar nesse nível, né, que ela recebe um não do pai, aí o que ela vai fazer? Eu vou lá na mãe, né, porque a mãe vai dizer um sim, né, então eu vou lá buscar alguém que diga que eu estou certo. Por quê? Porque essa criança está imatura. Não é o que você acha que está certo, é o que a palavra diz que está certo. A gente vê pessoas defendendo causas nas redes sociais que, meu Deus do céu, são antibíblicas. Não existe respaldo bíblico para você defender aquilo. Não, mas é porque tem uma pessoa que é influente, não sei de onde, que escreveu um livro que é PhD, mas essa pessoa sequer conhece a palavra, porque nós somos instruídos através da palavra. Amém. Né? Cara, então, respondendo a pergunta do Renan ainda, realmente o que o William falou está completamente correto. Um dos sinais de imaturidade é pessoas tentando deturpar o evangelho, pessoas colocando os seus achismos e as suas opiniões acima da verdade, que é a palavra de Deus realmente. Mas eu creio que mais imaturo que essas pessoas são as pessoas que ficam no Facebook caçando pregação para ficar tentando achar heresias. Porque, infelizmente, mano, o que você mais acha no Facebook hoje é pessoas, caçadores de heresias. Pode até parecer polêmico isso que eu vou falar, mas o que mais tem no Facebook hoje é caçadores de heresias. Por quê? Porque eu não sei que prazer é esse que as pessoas têm de chegar no final do ano e ficar postando assim, herege do ano é esse tal pastor, herege do ano é esse tal pastor. Tem almas lá fora que estão precisando do evangelho verdadeiro. E tu acha que uma pessoa madura vai ficar na frente do computador? Qual a heresia que ele falou? Qual a heresia que ele falou? E, infelizmente, isso é o retrato da igreja. Porque meu Facebook, ano passado, no final do ano, o que mais tinha no meu feed era pessoas falando assim, nossa, esse pastor falou tal heresia, é o herege do ano. Esse pastor falou tal heresia, é o herege do ano. Entenda uma coisa, eu não sou contra você ser crítico, não. Quando você conhece, automaticamente você é crítico. Mas eu sou contra as pessoas quererem mais apontar do que liberar destino. As pessoas estarem mais preocupadas em ficar falando, esse pastor aí é herege, do que pregar a palavra verdadeira lá fora. Se ele prega heresia, cabe a mim mostrar o evangelho verdadeiro para eles. As pessoas falaram muito sobre a Sapucaí, no início do ano, no carnaval. Ficaram um debate na rede social que eu não entendi nada. As pessoas falando, Jesus estava na Sapucaí, não estava. E me fizeram essa pergunta. Lucas, o que você achou disso? Eu falei, cara, literalmente, eu nem perdi meu tempo vendo isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho que me contaminar, eu tenho apenas que mostrar o verdadeiro evangelho. Se eles mostraram um Jesus completamente canônico e ideológico,
erradamente, cabe a mim mostrar o Jesus verdadeiro. Então, eu não estou pouco preocupado com que as pessoas, com que o mundo tem distorcido com o evangelho. Eu estou preocupado se eu estou pregando o evangelho verdadeiro, porque, entenda, o mundo é mau. Eles vão tentar distorcer a palavra de todas as formas, mas cabe a nós, igreja, e mostrar a verdadeira palavra a eles, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se eles pregam o evangelho errado, se eles pregam a heresia, cabe a mim ser maduro e mostrar para eles que o evangelho verdadeiro é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso chega a ser até um pouco imaturo, né, Lucas? Assim, eu vejo que muitas pessoas têm realmente debatido nas redes sociais sobre religião, sobre quem está certo e quem está errado, é um ponto de vista bíblico, né? Então, isso soa para quem não é cristão, talvez, de uma forma assim, poxa, esse pessoal só vive se degladiando, né? Uma vez eu até falei com um colega meu, poxa, cara, para de ficar postando as falhas da igreja nas redes sociais, que a igreja faz isso, que a igreja faz exatamente. aquilo. Isso você distorce um pouco, porque... De fato, não vou dizer para você assim, não, mas ele está errado, está dizendo que a igreja tem falhas. Não, a igreja tem falhas. Mas você chegar nas redes sociais e ficar debatendo isso traz uma questão, né? Sim, você não vê isso como bons olhos, né? Fala, pô, esse pessoal não se entende, pelo amor de Deus, como é que eu, que não sou cristão, me entendo melhor do que é meio isso? complicado. Né? Isso é até um senso de imaturidade. Exatamente. E conflitos, infelizmente, a gente teve por muito tempo na igreja. Há um tempo atrás, o conflito era se tatuagem era certo ou errado. Depois, o conflito era se ir no Lollapalooza era certo ou errado. Depois, estavam perguntando se no Rock in Rio era certo ou errado ir. Depois, estavam perguntando, eu falei, cara, para tu ver como a imaturidade está muito grande hoje, que olha as questões pequenas que as pessoas estão preocupadas, enquanto tem almas que estão lá fora se perdendo. Não tem como eu ficar debatendo teologia aqui dentro, se lá fora as pessoas não conhecem o Jesus verdadeiro. Eu falo isso com muita dor no coração, porque é um retrato da minha vida, porque muito tempo eu quis ficar aqui dentro falando, tatuagem é certo ou errado, quando na verdade tem pessoas lá fora que a gente está se preocupando tanto com o mínimo, que o mundo lá fora tem aproveitado esse momento de degladiação dos santos e expandido essa maldade, quando na verdade os santos deveriam estar lá fora proclamando a verdade. Tudo é um pra quê, né? Tudo é um pra quê. Se eu entendo, o pra quê eu vou falar mal do outro? Me pergunta se é assim mesmo, pra quê? Eu vou falar mal da igreja pra quê? Vai me fazer bem? Vai me trazer algum benefício? Vai trazer algum benefício para a igreja? Vai fazer bem para quem? Se quando você achar essa resposta, aí você fala mal. Se essa resposta for satisfatória para você, então você fala mal. Porque tudo é um para quê. Exatamente. Se você entender que a sua vida é para que a sua vida serve, Exatamente. eu vou fazer isso aqui para quê? Não vou fazer por fazer. Ninguém faz nada por fazer. Faz nada por fazer. Quando essa resposta vier e você entender, não, pô, esse motivo que eu achei é satisfatório para mim, então eu vou fazer. Vai fazer bem para fulano, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para ciclano. Então, é bom eu fazer, então eu vou fazer. Se não é bom para ninguém, então não faça. Não faça. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem a maturidade para entender isso aí, né? Exatamente. Pergunta da Marcela Machado. Pô, obrigado, Marcela. Essa é uma pergunta boa, hein? Uma pergunta muito boa. Pô, obrigado. Isso aí já é um tema, praticamente, né? Não, show de bola, show de bola. Possivelmente vai ser do próximo debate. Ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas tem a ver com maturidade espiritual? Lógico que não. Assim, maturidade espiritual, falar em ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, no meu ponto de vista, tá? Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas é outra, e maturidade é a junção de tudo, né? Exatamente. É uma situação totalmente dentro do contexto geral da sua vida espiritual. Ser batizado com o Espírito Santo, eu creio, da minha forma de crer, que a partir do momento que você aceitou, que Jesus te aceitou como seu Salvador, né? Ser seu Salvador, você automaticamente tem o Espírito Santo. O falar em línguas é um dom que você alcança buscando. Né? E a maturidade espiritual, acredito que para você falar em línguas, né, para você adquirir um dom de Deus, você já tem uma capacidade, você já tem uma maturidade espiritual bem grande,
Porque Deus, ele te dá o dom conforme, né, a sua capacidade, a sua maturidade. Então, Deus não vai dar um dom de língua para qualquer menino na fé, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, já é uma característica de que você amadureceu espiritualmente. Meu ponto de vista. O Lucas, o William falou tudo. São 3 vertentes totalmente diferentes. Não tem nada a ver com maturidade. Tem muita gente tem crianças que são maduras, que são batizadas, que falam em línguas. Você vai ver, depois, será que, olhando para uma criança que é batizada com o Espírito Santo e fala em língua, ela tem maturidade? Ela tem maturidade para, se uma tia brigar com ela não vai para a salinha, ela tem essa maturidade para aceitar isso? Provavelmente não. Mas ela é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas. Hoje em dia está raro de se ver, mas ainda se vê. Crianças sendo batizadas, sendo seladas com o Espírito Santo e falando em línguas. Falando em línguas espirituais, línguas estranhas. Esse tema é muito polêmico, né? Não, é meio polêmico, mas enfim. Mas não, a maturidade não depende de você ser batizado com o Espírito Não. Santo e nem falar em línguas. Porque tem muitas pessoas que falam em línguas, né? E você vê que são aqui, meninos na fé. 1 Coríntios 14, diz assim, porque esse tema sim é polêmico, eu estou falando. Mas aí eu vou falar assim, poxa, Joelho, mas aí você se contradiz, porque você disse que Deus, ele dá o dom, né, à pessoa, porque às vezes tem como você, de alguma forma, ser maduro na fé e depois voltar a ser menino? E aí? Né? Porque às vezes você vê uma pessoa que é maduro na fé, aquela coisa toda, mas depois começa a ter, tomar atitude de menino. Você vê aquela pessoa já viu aquela pessoa que não amadurece, às vezes fica velho e é igual, às vezes a gente não tem que tomar cuidado que a nossa vida não se torna, a nossa vida espiritual não se torna a nossa vida normal, né? Por exemplo, a pessoa que ela é um bebê, depois se torna adulto, aí quando começa a ficar velho, aí começa a fazer tornar o teu o quê? Atitudes de menino de novo. Já viu quando a pessoa começa a ficar idosa demais, começa a virar menino de novo? Às vezes o amadurecimento demais, já viu aquelas pessoas que se acham o último santo da terra, que você é um nível de santidade que é Deus no céu e ele na terra? 25º ancião. Então você vê que isso atrapalha também. Então, às vezes, tem pessoas que você vê que estão há anos na igreja e se acha uma pessoa inerrável, né? Vamos usar essa palavra aí, né? Então, William, essa pergunta da Marcela, pergunta muito boa, por sinal, uma pergunta que realmente esclarece a dúvida de muita gente. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender isso, que fala em línguas é mais crente, roda no poder é mais crente, sendo que isso não tem nada a ver. O batismo no Espírito Santo, ele não é necessariamente o movimento externo. O batismo no Espírito Santo é a metanoia interna. Você é batizado no Espírito Santo a partir do momento em que você tem uma metanoia, a partir do momento em que você tem uma mudança de mente. Porque não adianta nada eu chegar aqui na frente, falar em línguas e tal, e chegar lá fora e minhas atitudes continuam a ser a mesma. Isso aqui não vai passar, infelizmente, de uma embriaguez espiritual que eu tive. Porque eu passei aqui um momento onde eu levantei a minha mão, falei em línguas, gritei e tal, mas eu cheguei em casa e minhas atitudes foram completamente as mesmas. O batismo, o ato do batismo é o quê? Nascer de novo, metanoia, você mudar a sua mente. E falar em línguas não quer dizer que você é mais que alguém, não, porque quando você fala em línguas, automaticamente você está edificando a você mesmo. Às vezes, nos meus momentos devocionais, eu fecho o meu quarto e tem dias que eu não consigo falar uma palavra. Eu começo a orar em línguas, começo a fluir no Espírito, e naquele momento o Espírito Santo de Deus vai me edificando. E eu creio que realmente isso, o falar em línguas, ele é uma edificação para você mesmo. Pessoas maduras, elas não precisam de, vou falar em línguas aqui na frente, não. Pessoas maduras são aquelas que têm metanoia, mudança de mente, aquelas que recebem uma palavra do céu e viram uma chave aqui na terra. Pergunta do Renan: qual é o nível da importância da teologia para a pregação do Evangelho? Bom, o nível da importância da teologia para a pregação do Evangelho. O que é teologia? Estudo sobre Deus, né? O estudo de Deus.
O apóstolo Pedro, ele não fez ou não fez curso de teologia para pregar e ganhar 3.000 almas para Cristo? Ele não estudou em escola, mas viveu com Jesus, presenciou Jesus. Então conhecer mais Deus. Conhecer mais a Deus. Meu irmão, qualquer um tem acesso a uma sala de aula. Qualquer um que saiba ler pode se matricular num curso de teologia e sair lá formado em bacharel ou em doutor. Mas se não conhecer Deus, só vai aqui ser um professor de história da teologia. É um equilíbrio, né? Exatamente, se enquadra no que a menina falou dos dons de línguas, dos dons espirituais, ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez que eu falei para o Marlon e para o Wallace, é o equilíbrio. Ter o equilíbrio em tudo. Ter o equilíbrio na leitura, o equilíbrio no jejum, o equilíbrio na oração, o equilíbrio nos propósitos. Mas conhecer, o fundamento do Evangelho é conhecer o Pai, conhecer a Cristo. E quando você conhece bem o Pai, você vai ter propriedade para falar bem do teu Pai. Eu sempre falo isso, eu falo que não tem nada mais lindo em você ver uma galera que sabe se mover no profético, mas não esquece da palavra, ou uma galera que quer tanto a palavra, mas esquece de se mover no profético. Eu acho lindo quando a galera ela consegue botar em equilíbrio isso. Nós precisamos nos mover do profético, mas nós precisamos do estudo. Nós precisamos dos movimentos, dos momentos de alegria, dos momentos onde nós realmente vamos usar um termo aqui que tem muito usado, nós chapamos no Espírito Santo, mas é necessário nós termos o nosso momento de leitura. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A verdade é a palavra. Então, nós precisamos ter um equilíbrio do estudo e do profético, andar nesse equilíbrio, porque se nós lermos esse livro sem o Espírito Santo de Deus, isso vai ser como se fosse um livro de matemática, isso vai ser como se fosse um livro de uma universidade. História. Você vai ler como se fosse uma história, mas quando você lê e tem a revelação verdadeira do que está escrito, a mudança na tua vida é uma mudança muito radical, é uma mudança onde outras pessoas são impactadas e só de você caminhar, as pessoas ao olharem para você, automaticamente elas são completamente transformadas. O Renan, a dúvida dele, sobre a questão da palavra teologia em si, o estudo, a busca, o conhecimento, o ensino da palavra em universidades, por exemplo, que te dá um diploma de teólogo, né? De dar um diploma de que, não, esse cara aqui estudou. Porque na teologia em si, quando você entra numa faculdade de teologia, você estuda várias religiões, você não estuda só o cristianismo, você estuda todas as religiões como um todo, em pontos de vista, né, de várias coisas, até mesmo de livros, de historiadores, de algumas coisas que às vezes dá até, você entra em parafuso se você não tiver um alicerce fundamental. Porque quem nunca já ouviu falar, né, várias vezes sobre pessoas que fizeram um nível de teologia e se desviou, se apostatou da fé, que para quem não sabe o que é apostatar, perdeu a fé, ele passou a não crer mais em Deus. Então, são pessoas que às vezes não tiveram maturidade suficiente para poder fazer um curso de teologia, ou às vezes as pessoas se tornaram muito críticas e se deixaram levar, porque você ouve também muitas heresias, né? Nos cursos de teologia. Você vê a Bíblia como um todo em todas as religiões, porque tem religiões que citam a Bíblia, só que não cita a Bíblia como um todo. Então, e você começa a entrar em parafuso nesses estudos, em vários estudos. A teologia, o conhecimento bíblico, por exemplo, eu vou conseguir me sentir muito mais confortável falar para um muçulmano sobre Jesus, se eu conhecer o que ele sabe sobre Jesus. Sim. Isso vai me dar um conforto maior, isso vai me dar uma forma maior, de uma característica maior, uma facilidade maior para poder dizer ou fazer ele entender como eu entendo como Jesus é, né, diferente do que ele entende. Eu vi muitas pessoas que às vezes já vi na internet um testemunho de uma pessoa que era muçulmana e por ler ou por pesquisar ou por estudar a Bíblia, ou vamos dizer assim, talvez, eu não sei se ele não cita lá se ele fez teologia ou não,
mas ele apostatou da fé de muçulmano, apostatou não, né? Ele abandonou a fé muçulmana e passou a ser um cristão em si. Então, assim, você sim é bom você fazer um nível de teologia, é ótimo. Inclusive tem um curso que eu indico muito, se a galera quiser pesquisar, é o curso Carisma da Lagoinha. É um curso muito bom, um curso teológico. É um curso que eu tenho amigos meus que estão fazendo na Lagoinha de Orlando. Eles falaram que, tipo assim, mudou a vida deles, entendeu? Então, procura sim cursos. Procure, é bom. Eu invisto também. O conhecimento felizmente é pago, porque o conhecimento é um investimento. Então, vale a pena investir num curso, vale a pena investir, mas sem esquecer também do profético, sem esquecer da revelação da palavra. Muita boa pergunta do Renan, esclareceu, acho que, dúvida de muita gente, Verdade. com certeza. Pergunta show de bola, mano, obrigado. Uma característica rápida, só para poder complementar isso aí que eu ia falar, sobre a questão da unção. A unção, ela quebra o jugo, né? É a forma de como você lê a palavra tem que ter unção, a palavra tem que ter, essa unção é através da busca pelo Espírito Santo, através da seu devocionar a Deus, a sua apelação diante de Deus, as suas palavras terão mais poder de convencimento, coisa que na teologia é um estudo, né, já mais, não muito ligado ao espiritual, mas sim ligado ao intelectual da palavra como um todo, né? Mas o que você tem que tomar cuidado é de que a sua fé em Cristo, a sua verdade absoluta, a sua verdade material é que Jesus, Ele é o Senhor da sua vida e Ele é o Salvador da sua vida, e que tudo que foge disso, de tudo que você estuda, tudo que foge, toma a primazia de Deus na sua vida, isso se torna heresia. Então você tem que tomar cuidado nos seus estudos. Mas é porque um fulano de tal, que é um PhD, não sei da onde, chegou para mim e falou que isso está na Bíblia, tem respaldo bíblico, ele casa a Bíblia como um todo, ele tira a primazia de Deus, o senhorio de Deus na sua vida, é heresia. Exatamente. Se você fugir de tudo que aquilo está na Bíblia, é heresia. Você vai ouvir coisas na teologia, eu não fiz teologia ainda, mas eu já tenho amigos meus que são, né, bem aprofundados em teologia, que citam coisas para mim, eu falei, não acredito que vocês estudam isso. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista na Bíblia. Você vê que há uma distorção, assim, macabra, vamos dizer assim, de um texto bíblico que não tem fundamento, mas a teologia é baseada em histórias e tudo mais, né? Exatamente. Não bate na pra fé. quê? Porque, vamos lá, o marco do evangelho é o quê? A fé. A fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem. Exatamente. Né? Das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, sem fé, não tem como você crer. Exatamente. Pergunta da Thaís, o pastor Manel responder. E a gente já está perguntando, galera, no final a gente vai fazer uma oração. Eu peço que você coloque o seu pedido de oração aí, a gente vai fazer um momento profético no final. Então, por favor, coloque o seu pedido de oração, aquilo que você precisa... a oração que você precisa receber. Se você tem alguma doença, precisa de uma cura, coloque aí pra gente, a gente vai orar por você. Pergunta da Thaís, maturidade espiritual tem a ver com o tempo de igreja ou intimidade com Cristo? Aquilo que a gente falou. Foi aquilo que a gente falou, Thaís. Mas eu vou te responder já, Thaís. Só para complementar o que o William falou, que eles falam bem, né? Eu sou menos intelectual dos dois. Não. Aí eu fico assim meio perdido. Que não bate, né, a teologia, o conhecimento do livro, não bate junto do que para quê. Eu estudei teologia para quê? Eu vou para acrescentar conhecimento em mim, mas eu estou aqui no púlpito, expondo aquilo tudo que eu aprendi. Para quê? É só para ensinar eles ou para ganhar almas para Cristo? Para que aí se encaixa a parte da oração, do jejum, da busca. E é essa busca que vai quebrar as correntes que prende pessoas ali. É essa busca que vai quebrar o jugo na vida de pessoas ali. Não só apenas o seu conhecimento, porque o seu conhecimento sem a unção do seu cotidiano de busca. Porque Filipe estava orando, estava lendo,
e não entendia o que lia. Essa passagem é muito linda, né? E não entendia o que lia. Se o Espírito Santo não estiver com você, você fala, Senhor, me interpreta, porque na Bíblia mesmo, ela é fonte inesgotável de revelação. Amém. É o tempo todo ela vai se revelar ao Lucas de uma maneira e vai se revelar a mim no mesmo texto de outra maneira. Mas não lemos a mesma palavra? Sim, lemos a mesma palavra. Mas o Espírito Santo, em junção com o Espírito que há nele, revelou a ele uma coisa que eu não vi. E é assim que funciona. O para quê é muito importante. A palavra de Deus, ela se renova a todo momento. O tempo todo, a revelação da palavra de Deus se renova o tempo inteiro. Então, pastor, concordância muito com o senhor falou, o senhor foi muito usado por Deus e realmente o que o senhor falou está muito em concordância com o meu pensamento aqui, eu tenho certeza que foi uma revelação do Espírito. O mesmo evangelho que Jesus pregava era o mesmo evangelho que os religiosos da época pregavam. Só que a diferença é que Jesus, ele era a mensagem. Não adianta nós estudarmos tanto e não sermos a mensagem que o mundo precisa. Os religiosos da época, eles falavam de um Deus que libertou um povo no deserto, mas somente Jesus estava em meio aos cativos libertando. Os religiosos, eles poderiam falar de um Deus que amava, mas somente Jesus estava amando. Por quê? Jesus, ele era a palavra. Ele tinha um para quê? Ele tinha um para quê? Ele conhecia e ele era. Não somos contra o conhecimento, não invista. A gente falou isso com você agora. Mas seja também a palavra. Nós precisamos ser a palavra. Paulo, ele diz que nós somos cartas vivas. E o que é uma carta? É um objeto que transmite a essência de um autor. Quando eu recebo uma carta, eu recebo a essência de um autor. Seja uma carta de amor, seja uma carta do que for. Naquele momento, eu leio, mas parece que a essência da pessoa que me mandou está exalando no meu coração. E não é exatamente isso que Paulo fala, que nós somos como cartas vivas. Nós somos a palavra. Você e eu, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Respondendo a Thaís, não, Thaís. Estou sendo direto? Não, maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de igreja, até porque a igreja é você. E quanto tempo você tem de ser igreja? Acredito desde o tempo que você nasceu. Sim. A resposta agora é sim. Com intimidade com Cristo? Sim, tem a ver com intimidade com Cristo. Muita coisa. Maturidade tem muito que a ver com relacionamento com Cristo. Entendeu? Muito, muito, muito. Digamos que 80% da sua maturidade vai vir do teu relacionamento com Cristo, da tua busca de intimidade com Cristo. Entendeu? E 20% eu deixo por sua conta de decisões, porque Cristo não toma você por inteiro, né? Nunca toma. Você vai tomar algumas decisões que são você mesmo que vai tomar por sua conta, vai se decepcionar e vai se machucar, e isso também vai servir para te deixar maduro. Não? Então, eu vou responder essa pergunta da Thaís. Thaís, como o pastor Manel falou bem direto, a sua primeira pergunta realmente não tem a ver com o tempo de igreja. E em relação à intimidade com Deus, a Bíblia vai dizer que com o rosto descoberto contemplamos a glória de Deus e automaticamente somos transformados. Depois que você tem uma intimidade com Deus, automaticamente é gerado uma maturidade em você. Por quê? Porque quando você se relaciona com Ele, você começa a se parecer com Ele. Com o rosto descoberto, contemplamos a face de Deus e estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Quando você começa a ter intimidade com Deus, automaticamente você tem relacionamento. Então, aquilo que é dele começa a fazer parte de você, a pureza dele faz parte de você, o amor dele começa a fluir através de você, o poder dele começa a fluir através de você. Jesus, ele fala, eu sou a videira e vocês são ramos. Aquilo que começou em mim vai fluir através de você. Então, quando você tem uma intimidade, automaticamente é gerado um alinhamento com a maturidade, porque com a intimidade você se torna como ele é. E para terminar, pergunta de novo do Renan. Renan tá bombando, mandando toda hora. Deve estar em casa só zoando a gente, gastando a gente. Qual é a importância da EBD, principalmente para os novos convertidos?
não somente para os novos convertidos, a EBD é importante para todos, né? Eu já vi pessoas já com anos na casa do Senhor dizendo que, não, eu vou na EBD, mas eu vou lá só porque, como é que foi que falou? Eu vou lá só para poder dar um auxílio, né? Porque eu não preciso mais. Eu falei, eu não acredito que você falou isso. Eu não acredito. Porque, poxa, a EBD é um local onde você aprende da palavra do Senhor, né? Aqui na nossa igreja até tem, né? Graças a Deus o pastor tem muitas igrejas já não tem mais isso, né? Aí tem o nosso pastoaria. Pastoaria é um poço de conhecimento, profundo de conhecimento, Dinossauro. né? É um homem de Deus que tem desempenhado um trabalho excelente. Você vindo na EBD, você não quer mais ir embora, porque assim, não é somente que é por causa do pastoaria, né? Mas todas as pessoas que estão à frente de uma EBD é porque realmente tem um conhecimento, tem uma carga, né? Tem uma bagagem gigante para poder te dar uma base muito fundamental, que você vai levar pelo resto da sua vida. Então, não é somente para novos convertidos. A EBD nunca será somente para novos convertidos. Muito pelo contrário. São pessoas que, às vezes, é aquela famosa assim, leitinho na fé. É o que você alcança, talvez, sei lá, num momento de consolidação, né? Que é o parte do tipo pré-batismo que a gente faz aqui, só um leitinho, é só uma introdução sobre tudo aquilo que você vai viver na sua vida espiritual. A EBD já é a questão do feijão com arroz, a feijoada, que você vai sair daqui já com aquele negócio indigeste, né, praticamente, que, poxa, você vai conseguir digerir isso só depois de muito tempo, porque você vai buscar um conhecimento maior depois daquilo que foi apresentado para você, né? Então, a EBD é o marco, né? É uma das coisas praticamente primordiais na vida de um cristão na igreja. Amém. Para terminar, a pergunta da Cláudia Gonzaga. Para terminar de novo. Para terminar, a última. Pode existir a possibilidade de uma pessoa que conheça a palavra não conseguir esquecer uma mágoa que a fizeram no passado, mas ao pensar na pessoa ela não sente nada? Isso significa que ainda existe algum ressentimento ou ela a perdoou? Pode sim, Cláudia, pode sim. Até porque perdão não é esquecer, né? A pessoa conhecendo a palavra ou não, será que Jesus esqueceu do que Judas fez para ele? Não. Jesus falou para o seu discípulo, se eu quiser perdoar ele, eu perdoo. Se eu quiser fazer o bem para ele, eu faço. Jesus não esqueceu que Judas tinha o traído. Então, perdoar não é esquecer, mas já que a pessoa, que não sei se aconteceu com você ou é apenas uma pergunta aleatória, se a pessoa não sente nada em se relacionar com a pessoa ao vê-la, então quer dizer que a pessoa perdoou. Então, perdoar é não esquecer, mas também não sentir a dor. Quando você olhar para a pessoa, você não sente mais nada. Mas eu lembro do que ela me fez isso. Mas eu a trato como se tratasse da mesma maneira. Então, você a perdoou. Foi o que ela falou ali no final. Ela mesmo já disse que já perdoou a pessoa. Porque se a pessoa ela não consegue esquecer, como realmente. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer uma coisa que a pessoa te fez e te magoou. Mas só pelo fato de você pensar na pessoa... e não sentir mais nada, significa, foi isso, né? Pensar na pessoa, ela não sente mais nada. No caso, você não sentir mais nada, não sente mais aquela questão de ranço, né? Não. De raiva. Amém. Pode nem falar o nome da pessoa. Então, vou fechar aqui, terminando a resposta dessa pergunta. Eles colocaram muito bem, eu vou só completar. Então, Cláudia, eu acredito que para você perdoar, você precisa entender primeiro que você um dia foi perdoado. Eu acho que não há outra forma. Eu acho que não tem como você liberar perdão, sendo que você não entende que um dia você foi perdoado. Mesmo você não valendo nada, um homem perfeito se passou como imperfeito, um homem que não tinha pecado se passou como pecado para que nós viéssemos fazer justiça, um homem que não tinha ódio, sofreu ódio, o homem que levou sobre ele a ira que nós merecíamos, a dor que nós merecíamos.
Então, acredito que depois que você entende isso, depois que você entende a graça, o poder da graça, o poder do amor de Deus, automaticamente é gerado em você um senso onde você fala, eu preciso perdoar, eu preciso continuar, eu preciso abraçar essa pessoa independente do que ela fez, não porque eu sou maior, não porque eu sou muito boa, não porque eu tenho forças para isso, mas porque em todos os dias eu tento me parecer como Jesus, e se fosse ele no meu lugar, eu perdoaria. Amém? O perdão é uma escolha, né? O perdão é uma questão de que você escolhe perdoar, você decide perdoar. Agora, é um processo, aquela dor, aquilo ali é um processo. Não quer dizer que eu escolhi perdoar aquela pessoa. Pronto, vai passar assim do nada, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de mágoa, não vai passar do nada. É um processo. Deus ele vai tratar aquilo em você, mas a partir do momento que você perdoou aquela pessoa e você decidiu não levar aquilo mais em consideração, aquela mágoa, né, como ela citou ali, ela vai desaparecer. Automaticamente, quando você pensar naquilo que a pessoa faz, aquilo mais já não vai te trazer dor alguma. Amém. Não quer dizer que você precisa se relacionar com ela como antes. Sim. Entendeu? Não quer dizer que você precisa voltar ao mesmo vínculo de amizade que você tinha. Isso apenas você perdoou. Eu costumo dizer para alguns que eu converso que nesse mundo você tem que fazer amizades. Amizades. Você, ainda mais você como um servo do Deus Altíssimo. Se você não trazer para a sua vida amizades, só for causar inimizade, vai ter um dia, no grande dia, você vai ter que pedir perdão. Um dia o Espírito Santo vai te incomodar para você, não, pede perdão àquele menino que você discutiu com ele, pede perdão àquela rapaz lá que você fez isso a ele, não, pede perdão àquele lá que fez mal a você, meu irmão, então, traga para a sua vida amizades, faça de tudo para fazer amizades, e faça de tudo para não fazer inimizades. Rapidinho, a live parou aí? Parou não? Continuando. Está continuando? Tá parado aqui. Só para terminar de novo, rapidinho. É porque é impossível falar sobre uma coisa. Sim, pastor, me permita discordar de uma partezinha assim que o senhor citou ali. Não significa que você deve perdoar, não significa que você deve ter o mesmo contato com a pessoa, a mesma situação. É difícil você falar assim quando você pensa da forma como o Lucas pensa, né? Como o Lucas disse que nós devemos pensar. Que imagina se Jesus, ele nos perdoasse, mas não tivesse mais de novo o mesmo contato com a gente. Não, eu perdoei, mas é melhor eu evitar um pouco esse pecador aí, né? Porque esse cara tá atribulando muito o meu evangelho. Não, eu acredito que o maior desafio do perdão é você de novo conviver com a pessoa. Porque a característica principal do perdão é de você, de fato, ter que aturar aquela pessoa de novo, né, confiar de novo. Porque quantas vezes Jesus confia na gente, a gente fala com ele, Senhor, perdão, aí daqui a pouco a gente peca de novo, perdão, peca de novo. Aí pede perdão já pecando, já viu isso? Às vezes você fala, caramba, meu Deus, eu estou falando, não esquece o que eu falei. Então, é uma coisa assim que o perdão, ele é um desafio, ele é uma coisa, por isso que é muito difícil, cara. A questão de você magoar é muito fácil, né? Por isso que tem aquele ditado que fala assim, quem faz nunca esquece, quem bate nunca esquece, mas quem apanha nunca esquece, quem bate esquece. Então, assim, o maior desafio do perdão é você, de novo, você aceitar aquela pessoa, você tentar tirar aquela mágoa que ficou no seu coração, de forma que aquilo não te traga mais dor, mas você nunca vai esquecer, mas você continuar tratando aquela pessoa, confiar de novo naquela pessoa, como Cristo fez com nós, né? Esse é o maior desafio. Por isso que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas essa união, por isso que é bom a gente estar no meio da igreja, porque isso nos traz desafio. A comunhão é uma das características de que te faz um crente, de que te faz um amante do evangelho. Porque é desafiador você viver em comunhão, é desafiador você viver no meio de pessoas que pensam diferente de você, que têm uma opinião diferente de você, que têm uma criação diferente de você, e isso te faz ser uma pessoa, sabe, mais cascuda, né? Mais o quê?
madura. Porque o marco da maturidade é você relevar tantas coisas, meu amigo, que você vai tipo que engolir sapo por muito tempo. E, poxa, imagina quantos sapos Jesus engoliu em todo o seu evangelho. Né? Levando numa forma literal aqui, no caso, pensando de uma forma assim, de como Jesus engolia os fariseus, ouvindo blasfêmias na frente dele ali, e tendo que aceitar aquilo, e o próprio Jesus na cruz falou o seguinte: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas te magoam, jovem, é porque elas são tão ignorantes, porque não sabem que estão te magoando. Às vezes você tem que entender no seu grau de maturidade que aquela pessoa está fazendo aquilo porque ela é imatura, às vezes. Né? Amém. Amém, vamos fechar, que já passou do tempo, hoje fluiu bastante aqui, graças a Deus. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Foram incríveis. Vamos dar direito a uma réplica, não? Vamos fazer um momento de oração aqui, galera. A gente pede que você feche seus olhos aí no seu lugar, na sua casa. Independente se você está num quarto escuro, independente se você está nesse momento numa sala de hospital, numa cama de hospital, eu creio que o mesmo Espírito Santo de Deus que está pairando nesse lugar vai ser o mesmo Espírito Santo que vai fluir aí onde você está. Você que tem alguma doença nesse momento, comece a colocar a mão sobre a sua doença, sobre o seu problema. Você que tem dor de cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que tem dor nas costas, coloque a mão sobre as suas costas. Você que nesse momento passa por um problema na sua família, chama a sua família para frente do celular, para frente dessa live. Eu creio que o nosso Deus hoje, ele não tem separado essas lives para promover o nome da nossa igreja ou dos nossos ministérios, não. Ele tem promovido essa live porque eu tenho certeza que ele quer falar com pessoas e ele tem urgência para isso. E ele tem urgência para falar contigo nessa noite. Então, nesse momento, feche os teus olhos, comece a fluir no Espírito, comece a falar com ele. A gente não vai orar agora, a gente vai te dar um tempo para você começar a conversar com ele. Seja sincero nesse momento, fale um pouco do seu dia. Você que quer dar um sorriso para ele, dê um sorriso para ele nesse momento. Abrace o Espírito Santo nesse momento. Comece nesse momento a conversar com ele. Comece a chamar ele para a sua sala, chamar ele para a sua casa. Porque onde a presença dele é estabelecida, o ambiente é transformado. Então comece a chamar nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Nos perdoe por todas as nossas falhas, por todos os nossos problemas. Nós somos completamente errôneos, mas mesmo assim o Senhor decidiu contar com a gente. Então nesse momento eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha invadir esses corações que estão abertos. Todos nós dependemos de Ti. Somente o Senhor é suficiente, Pai. Como disse a palavra, nós precisamos de maturidade, como falamos o tempo todo em nossas palavras aqui nessa live, nós precisamos de maturidade. Então, nesse momento, que uma unção de maturidade venha recair sobre essas pessoas, que uma unção de cura, de poder e de alegria venham recair sobre essas pessoas, que essas pessoas vão ser completamente tocadas, transformadas, que elas venham ter completamente nesse momento a sua identidade revelada. Paizinho, nesse momento eu peço a Ti, Pai, tome esses pedidos de oração. Nós clamamos nesse momento por todos esses pedidos de oração, Pai. Pela Fátima Machado, nós pedimos nesse momento que o Senhor invada o coração dela e o pedido de oração dela venha ser nesse momento completamente tocado, Pai. E, Pai, e que outras pessoas venham ser completamente transformadas pela Rosileia Silva, Pai, pela família dela, que a família dela possa ser completamente transformada. Paizinho, nós pedimos nesse momento oração pela saúde da Thaís, Pai. Paizinho, que nesse momento uma unção de cura venha tocá-la nesse momento. Que independente dos sintomas, Pai, esses sintomas nesse momento venham parar. E que uma cura 100% possa ser liberada sobre o local onde ela está, Pai. Pela Rosilda Pinto, Pai, nesse momento eu oro pela família dela.
que ela possa ser completamente transformada, tocada, que a família dela possa ser completamente incendiada com o teu amor, Pai. Eu oro por mais e mais da tua presença, Pai. Eu oro mais e mais pelas nossas vidas, por nossa igreja. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, nesse momento de crise. E que nesse momento de crise venha ser um momento onde nós nos aproximamos de Ti. Nós queremos que o Senhor nos leve para perto de Ti a cada dia. Eu agradeço pela vida do Manel, eu agradeço pela vida do William, Pai. Eu agradeço pela essa equipe de som, Pai, que tem quase todos os dias, Pai, tem tido, Pai, uma exposição muito grande, Pai, a esse vírus, tem tido uma exposição muito grande ao risco, Pai, que o mundo tem oferecido, Pai, mas não deixa, Pai, de fazer a Tua obra, não deixa de ser voluntário, não deixa de servir, Pai. Então eu peço que todas as pessoas nesse momento da mídia, todas as pessoas nesse momento da rede social, que estão tentando dar o seu melhor para que vidas venham ser alcançadas, elas venham ser fortalecidas. E te pedimos, Pai, que a igreja venha ser fortalecida em meio a esse momento de crise. E que nós podemos olhar para esse momento como um momento de oportunidade, de nós mostrarmos a luz que há em nós. Te agradecemos por essa live maravilhosa. Amém. Galera, a gente está terminando. Pastor Manel daqui a pouco vai orar pelo final. A gente queria dar uns anúncios para vocês, dizer que você que deseja fazer uma doação de alimento, sabonete, a nossa igreja ela está recebendo. Você que deseja depositar um valor para que essa obra venha se intensificar cada vez mais. Você que deseja colaborar com isso, a gente pede que você vá até o inbox da Vivendo em Triunfo, até a zona de mensagens, mande uma mensagem para o pessoal da mídia que o pessoal vai responder você. Não perca essa oportunidade de ajudar outras vidas. Queremos anunciar que amanhã, 7h30, vai rolar uma outra live. Vai ser o nosso culto da família. Se reúne com essa família, mano, vai ser completamente incrível. Vai ter sido incrível os momentos de live. Eu, particularmente, toda vez que eu assisto, tem sido muito incrível. Gostei de participar da primeira. Os cultos, as lives, então a gente pede que você participe cada vez mais, intensifique esses momentos com a gente. E o último aviso, é muito aviso, né, cara? O pastor Sérgio pede pra gente dar esses avisos, senão ele puxa a nossa orelha. Se inscreva no nosso canal no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá, clica no sininho, aproveita esse momento aí depois dessa live, assim que acabar, vai lá e se inscreve para você ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa igreja. E é isso. Agradecemos a presença de todo mundo, a família Vivatos agradece e a gente espera que esse momento passe logo para a gente estar em família. Amém? Vamos orar. Deus, te engrandecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Agora, Senhor, te pedimos, Senhor, a tua companhia conosco para as nossas casas, para o regresso dos nossos lares, porque entendemos, Senhor, que a oração que saiu daqui para vidas de pessoas que estão em casa também tem efeito, porque lembramos, Senhor, que quando aqueles amigos do paralítico tiraram o telhado daquela casa, o culto estava rolando dentro da casa. E ali aconteceu o milagre. Então, Senhor, lançamos uma palavra profética, que na vida de pessoas, milagres nas suas casas venham a acontecer, independente se está sendo culto no templo ou em casa, o Senhor faz milagres. Ó Deus, que possamos entrar nos nossos lares e encontrar, ó Deus, uma situação totalmente mudada. Nos leve para casa em segurança. Ó Deus, casa essa aonde o Senhor habita, família essa aonde o Senhor elegeu. Senhor, nos leve em segurança, nos livra de todo mal, e toda família, ó Deus, que está escutando essa oração, seja impactada pelo teu Espírito, e, ó Senhor, seja avivada na vida dela a confiança em Ti, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nos leve em paz, em nome de Jesus, amém. E amém. Valeu, gente, obrigado, tamo junto, abraço.